Você está pensando em construir a casa dos seus sonhos? Esse vídeo é para você. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 10 itens que você precisa estar atento no projeto de arquitetura da sua casa. O primeiro item que você precisa estar atento no projeto da sua casa é com relação ao telhado, principalmente se ela for uma casa caixote. Hoje está muito em alta a gente fazer projetos de arquitetura com a casa com o telhado todo embutido, né, uma casa caixote. Com esse tipo de projeto de um telhado embutido, a gente consegue um efeito estético interessante, e também consegue baixar o custo. O grande problema de uma casa caixote é com relação a vazamentos de água. Casas nesse estilo de um telhado embutido, elas tendem a ter mais vazamentos do que uma casa de telhado comum, aquela casa que tem um telhado aparente. Isso acontece porque as pessoas colocam calhas muito estreitas e muito rasas, e também poucas saídas de água. Isso se torna um problema muito grande, porque quando chove, aí com um volume muito grande de água, a calha não comporta essa quantidade de água e acaba transbordando. Essa água ela vaza ali primeiro na laje, quando a laje já enche, né, ela vaza ali no seu forro de gesso, estragando o forro de gesso e mais coisas dentro ali do seu interior. O ideal é que quando você estiver planejando a planta de cobertura da sua casa, você fique muito atento com relação às calhas. Aqui eu gosto de especificar bastante que quando a gente vai trabalhar com esse telhado embutido, as calhas tenham 30 centímetros de largura e 15 centímetros de profundidade. E também que ela tenha mais de uma saída de água. Costumo especificar que essas saídas, né, esses dutos de captação, vão ter ali aproximadamente aí 100 milímetros, né, que é um cano de 100, ou canos de 75. O ideal é que sejam canos de 100, porém, se você quiser embutir eles ali na parede, isso tem que ser previsto e alinhado ali com o seu projeto de arquitetura, porque a parede precisa ser mais grossa, devido o diâmetro do cano de 100. Mas, em alguns casos, a gente coloca ali mais saídas nessa calha e trabalha com vários pontos de 75 milímetros, que é o cano de 75. Ele é mais estreito e cabe ali dentro da parede, e tendo mais saídas, ele consegue resolver ali o seu problema. O nosso segundo item, ainda falando sobre proteção de coberturas, são as pingadeiras. As pingadeiras é aquele acabamento que a gente tem ali em volta da platibanda e em cima dos muros. As pingadeiras, ela é uma proteção a mais que a gente tem ali no telhado, e elas servem também para proteger a parede. E o ideal é que essas pingadeiras, elas tenham ali um friso, que é um vinco. Esse vinco ele não permite que a água ela passe pela pingadeira e escorra e chegue até a parede. Fazendo o friso nessa pingadeira, a água escorre, ela chega até o friso e ela pinga no chão. Isso é uma vantagem muito grande, porque quando a gente não faz uma pingadeira frisada, a água ela chega até a parede. E quando ela pingar, ela já vai pingar na parede. E isso acaba gerando vários prejuízos, porque a parede, na época de chuva, ela vai ficar muito úmida e ela vai embolorar. E um outro ponto também, quando não tem esse friso, você provavelmente já deve ter visto aí em vários lugares, é aqueles muros que ficam todo embolorado, todo preto. A gente vê certinho lá aonde que a água escorreu. Isso é devido à pingadeira não ter o friso. E um outro ponto também que é interessante dessas pingadeiras, principalmente quando a gente vai fazer o telhado embutido, que é o nosso primeiro item. Aqui no escritório eu ando gostando bastante de especificar isso. Não é um produto mais barato, mas tem sendo um que dá uma maior proteção para telhados caixote. O que, que a gente costuma fazer? A gente faz a pingadeira ali quando o telhado é embutido, e a gente faz a dobra descendo ali sendo o rufo, então ela protege a parede e isso chega ali no telhado. Então a gente protege ali toda a parte de platibandas com um único material, e esse material ele não vai ter emendas. Sem ter emendas, a água não vai conseguir passar. Então aqui a gente anda especificando bastante as pingadeiras com esse tipo de rufo, que é um acabamento que chamamos de chapeamento do telhado. E o nosso terceiro item é um acesso de manutenção. O ideal é que você, quando estiver na etapa ali de projeto, programe esse acesso de manutenção. A gente anda vendo com uma frequência muito grande, devido aos lotes estarem cada vez mais estreitos, que a residência ela tem apenas uma única porta de acesso ao seu interior, que é a porta principal. Isso se torna um grande problema, principalmente se você tiver quintal. E o grande problema disso é que quando você tem
quintal e você precisa dar manutenção ali na sua grama, no seu jardim, a pessoa que vai dar manutenção, ela precisa passar pelo interior da sua casa para poder chegar ali no fundo, dar a manutenção e depois tem que retirar todo esse lixo, né, que vai sobrar ali da grama cortada, da manutenção do jardim. E também nessa retirada vai ter que passar com tudo ali dentro da sua casa, gerando aí um certo desconforto com relação à limpeza e também tirando a privacidade. O ideal é que você crie esse acesso. Você pode criar esse acesso ali pela garagem ou por um corredor lateral, onde que a pessoa consiga dar manutenção ali no seu jardim, até mesmo trocar o seu gás, sem ter que passar ali por todo o interior da sua casa. E o nosso próximo item é a lavanderia fora da área social. A gente vê com uma frequência muito grande as pessoas deixando a lavanderia aí no fundo do quintal, ou longe da área social, e isso faz com que ela não seja funcional. O ideal é que a sua lavanderia ela esteja ali próxima da área social, ali próximo da cozinha, né? Ela não precisa estar dentro da cozinha. Eu concordo que a lavanderia é um item que precisa ser escondido, mas se pensado aí na etapa de projeto, a gente consegue achar algumas soluções para poder dar uma camuflada ali nessa lavanderia. Aqui no escritório, eu gosto bastante de criar uma área de serviço. Nessa área de serviço, a gente coloca ela ali ao lado da cozinha. Junto dela, eu coloco ali um lavabo. A gente cria um hall de entrada, onde vai ter ali esse lavabo e o acesso da lavanderia. Ele está dentro da cozinha, porém, eles não são visíveis. A gente tem esse hall de entrada ali que acaba protegendo, né, as portas desse ambiente. Fazendo dessa forma, a sua lavanderia ela vai ficar prática e funcional, porque normalmente quando estar ali utilizando a cozinha, né, fazendo aí um almoço, principalmente aí para uma dona de casa, normalmente ela está ali usando a cozinha, usando a lavanderia e tendo esses ambientes próximos e de fácil acesso, torna o dia a dia muito mais prático. E se esse vídeo já te ajudou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você cometeu algum desses erros que eu já falei aí na sua casa? Nosso quinto item, esse me incomoda bastante, que é quando você abre a porta principal da casa e você consegue ver todo o interior, né? Ver ali a área social e, em alguns casos, até mesmo a área íntima. Isso me incomoda bastante, me traz aí um certo desconforto, porque, por exemplo, pensa você ir ali, atender ali uma entrega, né? Receber alguma pessoa assim desconhecida e você abrir a porta principal e ela vê todo o interior da casa. Eu acho isso assim muito desagradável. E aqui no escritório a gente sempre tenta criar ali uma barreira, né, para que isso não aconteça. Antigamente, quando a gente utilizava aí com a frequência maior as salas de estar, a gente colocava essa porta principal na sala de estar de uma forma estratégica que impedia essa visão. Hoje usa-se muito pouco as salas de estar, então a gente costuma colocar ali um hall de entrada. Esse hall de entrada, né, ele é mais decorativo, é um ambiente muito pequeno, lembrando que a área da residência precisa ser aí maior, né? Então a gente faz esse hall de entrada, ele se torna aí um elemento decorativo, pode colocar nele, né, um oratório, fazer um ambiente ali bonito com poltronas, né? A gente tem vários clientes que fazem isso. Fazendo esse hall de entrada, quando você abrir a porta principal, ele cria ali essa barreira, não permitindo que a pessoa consiga ver todo o interior da sua casa. E o nosso sexto item, que você precisa estar atento aí no projeto de arquitetura da sua casa, é fazer uma sala de TV muito pequena e com um pé direito duplo, um pé direito muito alto. A gente vê com uma frequência muito grande, principalmente em projetos que são feitos por construtoras, que eles querem entregar aí um a mais para o cliente, né? Mas assim, é só uma coisa que eles sabem que brilham os olhos das pessoas, que é colocar esse pé direito mais alto na sala de TV, a sala de entrada, né? Normalmente, o tamanho que eu vejo aí mais comum que eles fazem é 3 por 3 e com um pé direito ali de 4,5 metros. Isso é um problema porque o ambiente ele vai ficar desproporcional, a largura e o comprimento pela altura vai ficar totalmente desproporcional. E também, quando você for usar ali a TV, né, ver um filme, uma série, devido à altura, esse som vai ter muita perca ali devido à altura do ambiente, e aí você vai precisar usar outras alternativas para ter ali um acabamento acústico mais interessante, né? Então, em salas de TV muito pequenas,
onde se tem a intenção de ver filme, ver séries, não acha interessante ter ali esse pé direito duplo, porque isso vai causar aí um certo desconforto com relação à área acústica. E o nosso sétimo item são banheiros sem janela, banheiros que não têm entrada de luz natural e entrada de ventilação natural. Vejo cada dia mais aí nos projetos, principalmente também projetos entregues por construtoras, que eles vão lá e tiram a janela dos banheiros, né? Isso eles fazem geralmente para poder otimizar ali o terreno. Então eles colocam o banheiro ali de uma forma que não consegue colocar uma abertura para a área externa e o banheiro fica muito prejudicado sem ventilação natural e sem iluminação natural. Uma alternativa que eles costumam colocar ali para tirar o vapor, né, do chuveiro é colocar uma ventilação mecânica, que é um exaustor. Esse exaustor ele não consegue retirar o vapor ali de dentro do banheiro na mesma frequência com que ele é produzido. Então isso é um grande problema e você precisa estar atento aí no seu projeto de arquitetura se os banheiros eles possuem uma ventilação e iluminação natural. Nosso oitavo item que você precisa estar atento no seu projeto de arquitetura é com relação às aberturas, que são portas e janelas. Vejo em muitos projetos as janelas e as portas desalinhadas, com alturas diferentes. O ideal é que essas portas e janelas elas estejam todas alinhadas ali na sua parte superior com a mesma altura. Por exemplo, você vai fazer ali uma porta que ela tem 2,10 m de altura. O ideal é que a janela ela tenha ali 1 m de peitoril e 1,10 m de altura. Sendo assim, quando você estiver olhando por fora ali na área externa e estiver vendo lá todas as janelas, né, da sua residência, elas vão estar todas alinhadas. Então, quando você estiver aí desenvolvendo o seu projeto de arquitetura, você precisa conferir lá na tabela de esquadria as alturas, se as alturas são todas equivalentes, né? E se a soma ali das janelas do peitoril com a altura da janela é a mesma da altura das portas. Claro que tem exceções, né, como portas de entradas e algumas portas que a gente realmente quer colocar elas maiores, né, deixar elas aí com uma abertura bem grande, mas esses casos são casos especiais que geralmente são portas de entrada, uma porta ali numa área gourmet, aí não tem tanto problema. O que gera um certo incômodo aí, e depois de pronto é muito difícil de corrigir, é as janelas dos ambientes, como por exemplo, quartos, banheiros, né, cozinha, área de serviço, elas todas desalinhadas. O ideal é que todas estejam alinhadas por si. O nosso nono item é fazer um pé direito muito alto na cozinha. A cozinha, ela é uma área de serviço, né, uma área de trabalho. Então, a gente precisa de uma iluminação muito boa para poder conseguir desempenhar ali todas as tarefas, né, de cozinhar, de lavar, enfim. Um grande problema que a gente vê é que quando a gente coloca esse pé direito muito alto, não são todas as lâmpadas que conseguem vencer o vão, vencer essa altura, né? E isso faz com que a área de trabalho fique pouco iluminada. O ideal é que você fique bem atento ao pé direito aí da sua cozinha. É claro que tem alguns casos, né, muito específicos que não são cozinhas aí do dia a dia, ou que você vai conseguir fazer aí uma marcenaria iluminada, enfim. Mas, se não for o caso de fazer aí uma marcenaria com uma iluminação de apoio, não te aconselho a fazer uma cozinha com o pé direito muito alto, porque a iluminação artificial dela vai ficar muito prejudicada e não vai ficar tão eficiente quanto se ela tivesse aí um pé direito de uns 3 metros, 3,5 m. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. E me conta aqui nos comentários, você cometeu algum desses erros que eu já falei aí na sua casa?